Boa tarde, gente. Sou Flávia Casagrande, mais uma vez aqui no nosso podcast Cidades e Condomínios. Hoje eu estou aqui com a Deise Saraiva, a doutora Deise Saraiva. Antes da gente começar o nosso bate-papo, quero agradecer sempre, né? A Canaã Telecom, a Casa do Wireless, agora o Cicobi DF1000, que são nossos patrocinadores e parceiros, que nos proporcionam todo esse bate-papo. A gente vai fazer como diz o Igor, uma resenha hoje para lá de interessante. A gente sabe que a gente está no mês amarelo, né? De combate ao suicídio. Temos também algumas falas sobre o Conselho Tutelar, né, Deise? Sim. E, primeiramente, agradeço demais a sua visita, agradeço demais você ter aceitado o nosso convite para a gente conversar sobre esses assuntos. Me conta um pouquinho de você, me conta um pouquinho o que você faz. Vamos lá, vamos bater um bate-papo bem bacana. Imagina. Em primeiro lugar, boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que irão nos assistir. É um prazer estar aqui, mesmo tratando de um assunto muito sensível, que é o Setembro Amarelo, que nos remete ao combate e à prevenção ao suicídio, né? No dia 10 de setembro é a data desse combate, né? E, de qualquer forma, eu te agradeço, muito obrigada por me acolher, por me receber aqui e me dar a oportunidade de fala, né? Porque nós precisamos trazer à luz essa fala a respeito de um tema tão complexo e tão sensível na nossa sociedade. Meu nome é Deise Saraiva de Oliveira, eu moro em Águas Claras há 14 anos, decidi me candidatar ao pleito para ser conselheira tutelar da nossa cidade. Estou como candidata, tenho um trabalho voltado para a pauta da criança e do adolescente. Eu faço parte de 3 comissões da defesa dos direitos e garantias da criança e do adolescente, da OAB Sede, nossa matriz, OAB da minha cidade, Águas Claras, e OAB Taguatinga. Sou bastante atuante nos trabalhos junto a essas comissões. Sempre trabalhei com crianças, desde que eu me entendo por gente. Já fui líder de ministério infantil nas igrejas e estou como candidata a esse pleito, como meu foco maior a proteção integral e absoluta das nossas crianças e adolescentes, no caso da minha região, que é Águas Claras. Bacana demais. Me conta um pouquinho, o que fez você tentar... Porque eu digo assim, como eu falei quando você chegou aqui, corajosa, né? Porque o Conselho Tutelar é um trabalho árduo, né? Em Águas Claras, a gente sabe que é uma cidade hoje, nós temos 120 mil habitantes aproximadamente, né? E as pessoas pensam que em Águas Claras não acontece nada, né? Mas em Águas Claras acontece bastante coisa e a gente precisa de pessoas que realmente peguem a causa, né? De todos os segmentos lá. O que fez você encarar esse desafio? Então, Flávia, esse projeto que eu criei de ser candidata e de cuidar das crianças e dos adolescentes, eu digo que ele é mais um chamado, né, do que exatamente um trabalho. Eu tenho esse olhar voltado para a pauta da criança e do adolescente. Realmente, o que você falou é muito pertinente, é um trabalho muito desafiador, né? A gente pensa que, pela dinâmica da cidade, por se tratar de uma cidade vertical, não existem ocorrências na região de Águas Claras, mas existem sim. Trata-se de uma cidade vertical e solitária, né? Precisamos mais de espaços públicos, mais de espaços para que essas crianças talvez não fiquem tão sozinhos, muitas vezes dentro dos seus apartamentos, né? Então, a dinâmica da nossa cidade, por ser uma cidade vertical,
ela leva com que as crianças e adolescentes muitas vezes se isolem dentro dos quartos, fiquem mediante as telas de smartphones, tablets, iPads, muitas vezes não tem interação com os pais, com a família, e tudo isso acaba indo para um único caminho, chamado a depressão, né? A depressão, os transtornos de ansiedade, porque você ficar muito tempo voltado às telas gera transtorno de ansiedade, geram outros transtornos como a insônia, né? Então, isso tem adoecido a nossa cidade. A nossa cidade tem essa dinâmica mais fechada e nós precisamos trabalhar com essas crianças, né? Que fazem parte da nossa cidade, e eu, como moradora há 14 anos de Águas Claras, decidi trabalhar para a nossa cidade, né? Um pouco não, decidi trabalhar para a nossa cidade, que é a região de Águas Claras. Isso é muito interessante, porque, como você disse, assim, a nossa cidade é uma cidade verticalizada, então, assim, você não... Apesar de nós termos bastante relativamente, né? Mas nós temos áreas para esportes, nós temos o parque, muitas crianças hoje, realmente a tela é a melhor amiga delas, infelizmente, né? Infelizmente. Então, assim, e o suicídio, ele é um assunto delicado, porque, primeiro, que ele não é divulgado, então a gente não tem uma estatística que seja... Porque as pessoas acham que não acontece porque as pessoas não sabem dos ocorridos, né? E a gente sabe que tem que ser assim mesmo, porque tem que preservar familiar, tem que fazer esse trabalho. Mas acontece, e acontece muito em Águas Claras. Assim como nos outros lugares também, né? E por se tratar de um assunto delicado, às vezes as pessoas, os familiares acham que estava tudo bem, né? Sim, Flávia. Que, assim, você não consegue identificar antes, né? E muita gente depois acaba tendo problemas de culpa, disso, daquilo que não deveria, mas acontece por não ter identificado, né? Porque, como você disse, você está ali na frente do computador, você acha que está tudo certo, às vezes é muito complicado falar, assim, eu até fico um pouco receosa de falar um pouco no assunto, porque realmente é um assunto delicado. Quem já passou por isso sabe, né? E a gente tem que ter mais olhos, né, para as nossas crianças. E eu acho muito bacana você tá encarando esse desafio, porque eu digo que é um desafio, viu? É um desafio grande, são problemas sérios que a gente tem hoje. E, olha, tá de parabéns, viu? Porque... Não vai ser fácil. Obrigada, Flávia. Realmente é um trabalho muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho muito nobre, né? De estar tentando salvar vidas, né? De trabalhar junto à família, de estar cuidando dessas crianças e atuando junto a essas crianças com as suas famílias, né? Muitas vezes, nós vamos precisar de encaminhar pais, mães, para atendimentos psicológicos, para atendimentos médicos, né? Por mais que se trate de uma cidade de classe média alta, o conselho tutelar, ele não deixa de ter a sua importância. Sim. Porque tudo que vem somar, né? Tudo que vem agregar, será melhor para as nossas crianças. Então, mesmo que a mãe e o pai tenham um plano de saúde, possa contratar um psicólogo, possa contratar um médico, né? O Conselho Tutelar ele estará à inteira disposição para estar também atuando junto a essas necessidades da criança, levando orientação, dando encaminhamento, ouvindo, né? E fazendo o papel que é do Conselho Tutelar, né? De estar ali defendendo os direitos e os interesses dessa criança e adolescente. Mas, como você bem falou, é um assunto de extrema delicadeza, mas eu quero deixar bem claro aqui que falar de suicídio não é crime, sim, tá? Não é proibido pela lei. Nós precisamos trazer à luz essa fala, se aproximar mais dessa pauta do Setembro Amarelo, de modo que a gente
possa ir rompendo com os tabus sobre esse assunto, porque a sociedade ela não sabe lidar com esse assunto, as famílias não sabem lidar. E muitas vezes na sua própria família, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um filho, um adolescente que tem ideação suicida. Então, é necessário que a gente fale desse assunto, aborde, mas assim, de maneira muito cuidadosa, né? É um assunto de utilidade pública, reitero. Não é proibido falar de suicídio, de combate e prevenção ao suicídio. O que é proibido é instigar, entendeu? É induzir ou auxiliar, artigo 122 do Código Penal. Então, a instigação, o auxílio e o induzimento, sim, é crime, mas falar, não. Nós precisamos trazer esse assunto, né, mais nos nossos dias, porque o que tem acontecido é a nossa realidade. Infelizmente, é a nossa realidade. Nós temos crianças e adolescentes hoje cada vez mais desistindo da vida mais cedo. Isso não pode acontecer jamais. E, às vezes, é por uma questão da omissão, né, da falta dos pais e ou responsáveis. Entendeu? A falta da presença, né? A ausência, a omissão que os pais praticam em relação aos seus filhos, essa negligência leva muitas vezes os seus filhos à prática dessas condutas de violência contra si mesmo. Então, nós precisamos, sim, falar desse tema, não ter medo de falar desse tema e tratarmos isso com, não vou falar a palavra naturalidade, mas tratarmos esse assunto e falarmos desse assunto de modo que a gente consiga alcançar vidas e essas vidas não venham praticar esse autoextermínio, essa autoviolência, essa desistência da vida tão cedo, né? Então, esse é um dos meus projetos. Eu quero poder, a cada mês que passar, eu poder olhar lá no índice das ocorrências de suicídio em Águas Claras e falar, nossa, esse mês nós tivemos menos incidência de suicídio de crianças e adolescentes, ou o outro mês que se passar, nossa, nesse mês a gente tem menos ocorrências de incidências, né, com crianças e adolescentes. Esse é meu objetivo, né, de estar ajudando e de algum modo fazendo, de algum modo não, eu quero fazer a diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Sim, até porque assim, quando a gente fala de criança e de adolescente, a gente tem que ter eu não digo nem sabedoria, não seria essa palavra, mas o foco de que existe um pai, uma mãe, um responsável, um familiar, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho ali também, né? Porque sim, a criança, é como diz, né? É criança, né? Criança que está em formação, exatamente, que na fase da transição, da fase da criança para a adolescência, que existem as crises existenciais, nessa transição é onde tem o maior índice de ocorrências, né? Mas a gente não também aqui deve desconsiderar também a incidência de pessoas mais velhas, de até idosos, também na prática dessas condutas, né? É como você falou, assim, não é proibido, mas acaba sendo um assunto polêmico, né? Porque as pessoas não gostam de falar, né? Quem viveu, quem vivenciou, as pessoas não gostam, elas gostam de ficar mais reservadas quando porque quando acontece, existe, né? O que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas abafam o caso do suicídio na sua família, porque existe uma tendência de outras pessoas próximas tentarem te culpar. Na verdade, não existe culpados, não existe, né? Na verdade, existe uma tragédia
mas não existem culpados. Então, muitas vezes as famílias elas escondem ou elas abafam para que elas não se tornem pessoas expostas a julgamentos, a culpas. Então, elas acabam abafando e não querem falar. Mas, mais uma vez, eu reitero aqui, Flávia, nós precisamos falar sim. Nós precisamos romper com os tabus, quebrar esses estigmas, porque isso é um assunto de utilidade pública e a gente falando desse assunto, a gente poderá estar aqui nesse momento, aqui agora, salvando vidas de muitas pessoas que estão com a ideação suicida, com pensamento de suicídio, e eu digo, não vale a pena. Não vale a pena. A vida ela tem muito valor. E a gente pode trazer esse assunto trazendo como enfoque a valorização da vida, né? Que apesar de tudo, porque o suicídio, ela é uma... A pessoa ela se autoviolenta porque ela quer acabar com uma dor, né? Uhum. E essa dor é a depressão. Né? É a depressão somada ao transtorno de ansiedade, é o vazio, né? Aquela dor insuportável. Então, as pessoas elas praticam isso consigo para poder não acabar com a sua vida, mas acabar com aquela dor, né? Então, aqui, o que eu quero dizer que existe, sim, novas rotas para você recalcular e percorrer na sua vida, sem escolher, sem fazer da sua escolha essa autoviolência, mas sim fazer da sua escolha a escolha pela vida. É o meu caso. É o meu caso. Explica um pouquinho mais isso para a gente, Deise. Então, meu pai, ele infelizmente, ele incorreu em suicídio há 1 ano. E eu sou uma pessoa que passo e passei por essa experiência, né, Flávia? Então, eu tenho propriedade no assunto para falar do que a pessoa sente, do que ela percebeu, do que ela percebe dia após dia. Né? Muitas pessoas me perguntam, Deise, hoje dói mais depois de 1 ano ou dói menos? Dói do mesmo jeito. A dor do luto ela é diária. Você convive com essa dor diariamente. Você leva ela para o seu trabalho, você traz ela aqui para o podcast, você leva ela para passear. É uma dor que você só vai ajeitando ela para você ir tentando viver de um modo melhor. Entendeu? Mas é um luto que as pessoas falam que luto tem prazo de validade. Isso não existe. Tem data para acabar. Isso não existe. O luto, ele é para sempre. Essa elaboração do luto, do suicídio, ela é extremamente complexa, sabe? Não estou aqui invalidando o luto de uma morte natural. Dói do mesmo jeito. Você perdeu um ente querido, o seu pai, a pessoa que você mais ama, já é um processo extremamente dolorido. Agora, você perder uma pessoa que estava... aparentemente funcional, né, que estava ativo, que muitas vezes colocava uma máscara para as pessoas, disfarçava, sorria, como foi o caso do meu pai, e que não tinha nenhum problema de saúde, e de repente, do nada, eu perdê-lo. Então, esse processo ele é muito mais complexo de ser elaborado, de ser entendido, compreendido. Então, eu falo assim, que não tem como ninguém cobrar do outro que, olha, já se passaram 2 anos e não pode mais estar vivendo luto. Não. Você vai viver com luto, sim. Você tem que entender que esse é um luto, é uma dor que você vai ter para o resto da sua vida, mas que você precisa continuar. Você precisa continuar, caminhar. O que você vai fazer é ajeitar a dor. Você vai ajeitando daqui, ajeitando de lá e você vai vivendo. E o que você puder fazer pelo seu próximo, para que ele não passe pelo que você está passando, que é perceber os sinais, que é um outro tópico que a gente poderá entrar, é de muita importância, que é a prevenção ao suicídio. Você falou uma coisa que é bem bacana, assim, que as pessoas perguntam, né? Passou, dói menos? Isso não existe, né? Não assim, existe. Eu perdi a minha avó tem exatos 30 anos e não foi de suicídio, mas
o luto ainda existe. O luto existe. E vai existir. A gente aprende a inseri-lo na nossa Exatamente. rotina, né? A gente aprende a conviver com isso. Exatamente. A gente aprende... Às vezes, assim, a gente se pega pensando... Assim, é real isso que você falou. O luto, ele não tem validade, não vai ter nunca. Ele vai estar sempre ali com a gente, ninguém né? nunca poderá nos cobrar. Nunca. Já passaram 2 anos, 3 anos, e aí isso não existe. Isso é até desumano. Eu digo, né? por mim, tem 30 anos que eu perdi a minha avó paterna, e até hoje você sente. Dói quando pensa nela, né? Então, assim, não existe isso, gente. Esse negócio de como é que você está. Não, gente, não melhora. A gente só aprende a botar... A gente ajeita a dor, né? A gente ajeita a dor, a gente insere ela na nossa rotina, na nossa vida e segue. Porque exatamente. A gente tem que seguir. seguir. Jeito, né? Temos que seguir. E sabe qual é o caminho que você descobre para seguir? É quando você torna dessa dor, você transforma essa dor, que é uma dor absurda, profunda, e a partir dela você fala, eu preciso seguir, e a partir desse momento eu vou criar um projeto. Isso é então, aí onde entrou o meu projeto de vida. Quando você cria um projeto, você trabalha a esperança dentro de você. Você move a esperança. E o que nos mantém, o que faz estarmos todos os dias de pé e acordarmos e sairmos da cama, chama-se esperança. Então, comecei a trazer à memória tudo aquilo que me dava esperança. E a esperança, ela traz vitalidade. Então, você, mesmo com a dor, você trabalha a sua esperança, cria um projeto, que o projeto ele vai decorrer em vitalidade. E aí é uma forma de você conviver com esse luto, com essa dor e fazer o bem para o seu próximo. Porque eu fico pensando, eu como adulta, passei por essa experiência tão trágica, dolorosa. Eu fico imaginando uma criança de 12 anos... órfão de um pai que se suicidou, às vezes tem uma mãe ausente, ou de uma adolescente. Eu fico imaginando a situação dessa. Eu não quero isso para uma criança, eu não quero que a criança passe pelo que eu passei, entendeu? Ou a mãe de uma criança perdeu uma criança tão novinha porque não percebeu os sinais. E nós precisamos estarmos atentos aos sinais. Né? E o da criança é exatamente intolerância, irritabilidade, isolamento social, evasão escolar, se torna antissocial, vive trancado no quarto, não se socializa com ninguém. E os pais precisam estarem atentos aos sinais dos seus filhos, mudanças de comportamento, para perceberem se eles têm ou não a ideação suicida. Porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem, né? Acha que está tudo bem e não está. E não está, né? Isso assim, eu sou mãe de 2 filhas, inclusive a minha mais velha está até aqui hoje, ali no fundinho, e a gente tem uma preocupação, assim, eu pelo menos, né, de inserir elas fora de casa, fazer atividade. Sim. Eu sou uma mãe que, assim, eu sou aquela tia que está sempre disponível para levar ela e a galera no cinema, ali, aqui, para tirar de dentro de casa. Porque assim, a gente sabe, eu entendo que às vezes é corrido mesmo, né? Às vezes, assim, eu não tenho rotina desde a minha vida, eu sei o que vai acontecer a hora que eu acordo e olho o celular. Normalmente, assim, vida de síndico, eu sou síndica profissional, é assim. Então, assim, mas a gente tenta encaixar, tipo, mãe, bora levar a gente ali? Bora. A gente dá um jeitinho, a gente leva, porque eu gosto. Eu gosto que elas estejam com as amigas, que elas conheçam, que elas saem, que elas interagem. Porque eu acho isso muito importante. Porque realmente, assim, só dentro de um quarto... não vai dar futuro. Não vai dar, além de não dar futuro, a gente... o que tem de tão interessante ali, né? Que você não quer nem... socializar, sair. Então, assim, eu sou uma mãe que eu tenho essa preocupação, sabe? E sempre me coloco à disposição, porque, às vezes, é adolescente, tem aquelas certas dificuldades de locomoção, eu digo, não, eu levo.
Eu levo, eu me viro, eu levo. Exatamente, Então, é um ótimo papel. Eu sou a tia do bem, como dizem. Meio doidinha, mas do bem, como dizem as amigas da minha filha. Mas tá valendo. Você tá ali para poder ser uma apoiadora, né? Como eles dependem de uma outra pessoa para poder levá-los, trazê-los, também, conversar, né, trazer. Eu gosto muito de bater papo, assim. Conversar, o diálogo, ele é tudo, às vezes, né? assim, às vezes mesmo cansada, às vezes você chega em casa, você só quer cama. Mas e aí? Como é que foi? O que aconteceu hoje? Alguma novidade? Me conta aí. Bora, faz eu rir aqui um pouquinho, que hoje o dia foi pesado. E eu puxo para mim, sabe? A gente tem lá em casa a hora do chá da noite, que a minha mais nova adora um chá, né? E aí já virou tradição. Quem quer chá? Aí ela vai e faz chá para todo mundo. E é aquela roda de conversa ali que às vezes dura horas. Eu acho uma delícia. Isso aí é super importante nessa fase, principalmente na adolescência, essa interação com os amigos, estar com outros amigos ali, conversando, falando, porque é disso que a criança e o adolescente precisa, né? Precisa do momento de lazer, do momento da descontração, do momento até do ócio, porque tem o ócio produtivo também. Porque a gente não pode viver só em função de estudar, trabalhar, isso. Não. Nós precisamos também do ócio produtivo, ele também é importante. Né? Então, isso aí são os direitos das crianças, dos adolescentes, que não podem ser violados. Não, ainda mais hoje, né? Porque na nossa época, eu não sei a sua idade, não vou perguntar, mas na minha época, eu estou a caminho, rumo aos 50 aí. A gente não tinha internet, a gente não tinha celular. A gente estava onde? Na rua. Não tinha. Brincando de mamãe cola, polícia e ladrão. Exatamente. Essa foi minha infância também. Então, assim, a gente tinha isso. E hoje, cara, assim, eu acho muito bacana. Nossa, tecnologia. Mas eu acho que a gente tem que saber usar pro lado bom. Porque a tecnologia é boa, é maravilhosa. Eu sou fã de tecnologia. Só que ela pode ser prejudicial também. E você tem que entender isso. Você tem que, em vez de dar um iPhone, dar um plano de academia, dar um plano de natação. Exatamente. Né? É porque tudo na vida, né, Flávia, tem que ter uma dose moderadora. Exato. Tem que ter limite, tem que ter bordas, né? Quando você cria filhos sem bordas, sem limite, sem essa dose moderadora, ele vai ficar à mercê do mundo. Né, vai ficar à mercê desse mundo mal que nós vivemos, com um bombardeio de informações. Muitas vezes, crianças que estão isoladas dentro dos quartos estão ali conversando até com pedófilos, né? Estão ali incorrendo em crimes digitais. Então, assim, os pais precisam acompanhar mais de perto a vida dos seus filhos, a vida das suas crianças, dos seus adolescentes que têm em casa, e não somente deles, também o seu próprio autocuidado. Porque nós estamos hoje incorrendo em um problema de saúde mental muito grande, né? Nós temos aí hoje o mal do século, que é a depressão, né? E o que é a depressão? A depressão, ela é um excesso de passado. É quando você está atrelado ao passado e você vive lá naquele lugar, no passado, e o excesso de futuro. Então, quando você se encontra com esse transtorno, que é um transtorno psiquiátrico, que precisa de tratamento, o transtorno de depressão, o transtorno de ansiedade, você está atrelado ao passado e você está vivendo o futuro, que também é excesso de futuro, ou seja, você não está em lugar algum. E você tem que estar hoje, no aqui, agora. O que você falou é bem legal. Eu não tenho rotina, Daisy. A minha vida é o hoje. Hoje eu vou lá, faço isso. Isso é super importante. Vamos viver o hoje, o aqui e agora. O que você pode fazer de melhor para a sua vida hoje? O que você pode fazer de mais produtivo para o seu trabalho hoje? Viva hoje. Não esteja atrelada ao passado e nem esteja com excesso de futuro, porque aí você vai incorrer na depressão. E a depressão, ela tem vários desdobramentos, ela permeia, ela passeia por vários outros tipos de transtornos de personalidade, como borderline, como a bipolaridade. E são esses 14 segundos impensados que a pessoa comete o suicídio. Então, nós precisamos tratar a saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e começando por nós, né?
Por nós adultos que somos responsáveis por eles, que devemos atuar na sociedade de modo a colaborar, de modo a somar, como pais e mães, entendeu? Nós precisamos cuidar dessa saúde mental, às vezes a partir da família, às vezes a família inteira precisa de terapia, né? Mas a cura, a terapia, ela auxilia, o remédio, ela baixa os sintomas, mas a cura, ela está dentro de você. A cura, ela está na sua mudança de mentalidade, na sua mudança de pensar. Você tem que fazer uma virada de chave e viver em função de projetos, de preencher sua vida com coisas boas, positivas. Aí você está naquele caminho da cura e você vai chegar naquele ponto. E isso que você falou é importante, e também é importante frisar que a gente, como adulto, é mais fácil. Uma criança fazer isso, virar uma chave que às vezes o pai só dá o computador para ela, é muito complicado, entendeu? Não tem as ferramentas, não tem. A criança, ela não tem essa ferramenta. Às vezes ela não tem nem esse discernimento. Tá em informação, né? Exatamente. O cérebro está em informação. Exatamente. Então, assim, tem que ter um olhar mais delicado para esse lado, mas os pais têm que deixar um pouco a rotina do tô ocupado, e virar um pouco o olhar para a criança. Toda como eu falei ali de novo. Não dá um iPhone. Dá um plano de academia onde tem natação, dança, judô. Sim. Onde ele vai ver gente, onde ele vai fazer um exercício, onde ele vai... Assim, produzir os hormônios que combatem essa doença. Assim, é muito bacana. Não, mas meu filho quer muito um iPhone. Não, dá um iPhone então, mas bota ele também numa coisa, numa atividade. Tira ele de dentro de casa. Porque a gente entende que os pais, às vezes, realmente é corrido. Para eles poderem dar aquele iPhone, vamos dizer assim, né? Fazendo propaganda da Apple aqui já. Mas para o pai dar aquele iPhone, o pai está lá 12 por 12, às vezes... Está trabalhando, chega em casa, continua trabalhando. E não pode ser assim. E não pode ser assim. Não você pode. Tem que tirar, você tem que pensar que ali é um coraçãozinho seu que bate fora de você. Você tem que dar tanta importância para ele quanto no seu, né? E a gente vê, infelizmente, a gente, na profissão que eu estou, a gente vê muito. Eu vejo muito, sabe, desde criança que está largada. Essa é a grande verdade. Chamamos de abandono afetivo, né? Que está lá com tênisinho de marca, com o seu, que está com o seu iPhonezinho. Mas está com uma carência, um abandono afetivo muito grande. Tá primeira linha. Só que você vê que aquilo ali para ele, tipo, tanto faz, entendeu? E eles perdem a graça muito rapidamente, porque é só um pico de felicidade. Exato, você dá um tênis caro, você dá um iPhone caro, mas é só um pico de felicidade. Na realidade, aquela criança está precisando de atenção, de vínculo familiar. Até de não, né? E as crianças... que sofrem de depressão e de transtornos e outros transtornos que acabam gerando, são crianças que muitas vezes não aprenderam a ter frustrações. E frustrar-se é importante, porque frustrar-se te torna mais forte, te torna mais fortalecido, entende que a vida não é só o sim, e não é as coisas materiais que nos preenchem, né? As coisas materiais, elas nos auxiliam, mas não, a felicidade, a alegria interior, ela tá em outros aspectos, né? Eu posso falar como cristã, né, que eu sou, que a alegria não está nessas coisas, sabe? Não está nesse anel, não está na roupa que eu visto, ou no carro que eu uso. Não está em nada disso. A alegria, ela é uma alegria interna e você tem que... A gente está falando aqui de medicações, de psiquiatria, de psicologia, mas... Essas crianças e adolescentes precisam também de tratamento espiritual, essas famílias precisam de tratamento espiritual, e esse tratamento espiritual só tem um caminho, que é com Deus. Então, se você não tem Deus como a sua primazia, você não vai ter
nada na sua vida. Então, eu como cristã, que quero ser uma voz apostólica junto a essas crianças, eu preciso falar dessa parte espiritual também, que a depressão ela tem uma aliança, né, uma relação muito direta também com a parte espiritual daquela família, dos pais e que passam para os seus filhos, né? Eu estava falando aqui, eu estava lembrando assim, eu já presenciei cenas de pais, né? Tipo, você está reclamando do quê? Eu te dou tudo o que você quer. Não tem razão para reclamar, não tem. Aí eu fico assim, a gente costuma não se intrometer, né? Mas aí eu fico pensando, eu falei assim, gente, poxa vida, né? Que tristeza. É triste, porque... Que tristeza. É como eu te falei, você vê a criança com o iPhone, com a roupa de marca, mas você vê que a criança está pedindo socorro, sabe? Até gritando, chamando né? atenção, tipo, fazendo coisas erradas para chamar a atenção dos pais, e os pais ainda assim não terem esse olhar de que não é de um iPhone que meu filho precisa. Meu filho precisa de mim, entendeu? Exatamente. Isso é muito triste. E isso está muito recorrente, assim. Eu fico triste, sabe? Eu fico triste, assim. Eu às vezes, eu fico pensando assim, o que eu posso fazer, né, em relação... Mas, assim... Criança e adolescente precisa de atenção, precisa de carinho, de diálogo, de vínculos afetivos. Vínculos afetivos impedem o suicídio, tá? Vínculos, quando você cria vínculos afetivos nessas relações para com as crianças e adolescentes, não necessariamente pode ser a sua mãe ou seu pai, mas uma tia, outra pessoa de um grau de importância, impede o suicídio. Então, os pais precisam se atentar a essas questões, a observância da mudança de comportamento e encaminhá-los, sim, se necessário, a psicoterapia, a medicamentos que baixam sintomas, de modo que essa criança ela possa ter o direito, que é um direito dela, de crescer da maneira mais saudável possível, né? Porque não é preenchendo a criança de bens materiais que você vai estar resolvendo aquela dorzinha da criança, porque existe a depressão infantil, né? É o que mais tem existido. E essa depressão, ela canaliza para a drogadição, ela canaliza para as drogas, já falei, drogadição, desculpa, para o álcool, para a prostituição, para tantas outras vertentes que não é nada interessante para uma vida de uma criança, né? Então, e como eles muitas vezes não têm ainda clareza, não têm uma formação completa, às vezes começam no mundo das drogas muito cedo, no mundo do álcool muito cedo, ou da prostituição, no mundo das coisas ruins, né? E aí a gente vai olhar lá atrás, por que essa criança de 14 anos está aqui bebendo e fumando maconha nessa praça? Aí você tem que perceber que faltou, né, a atenção, os pais negligenciaram de algum modo, né, fazendo com que essa criança precise canalizar a sua dor em alguma coisa, né? Muitos também vão para o consumo, né? O consumo é uma questão também, é um desdobramento da depressão, e nós precisamos estarmos atentos em relação a todas essas situações. Né? A gente tem aquilo que a gente falou, a gente tem que ter esse olhar, né? A gente tem que ter esse olhar. Assim, a gente pode fazer isso, né? Trazendo esse assunto a público, tentando informar. Às vezes você acha que não chega, às vezes vai chegar, às vezes a nossa conversa vai chegar naquele pai que está ali, não está com esse olhar. Eu acho que assim, sempre é válido a gente conversar um pouquinho sobre o assunto, né? Como você falou, não é proibido, as pessoas só não gostam, né? E eu acho, sim, que a gente tem que levar esse conhecimento, a gente tem que cuidar das nossas crianças, sim. E eu estou bem contente em saber que a gente vai ter alguém em Águas Claras assim, nessa linha, nesse pensamento, porque a nossa cidade precisa. A nossa cidade não precisa só de
de rua, de iluminação, não. A gente precisa desse cuidado também, né? Sim, um trabalho com a saúde mental, um trabalho de proteção, um trabalho de fiscalização, um trabalho de levar ações de políticas públicas, de trabalhos como seminários, campanhas, de forma que a gente possa levar essa conscientização. Esse é um assunto de conscientização, né? Não é um assunto para que as pessoas temem, possam se sentir desconfortáveis. Não, nós precisamos falar do que está acontecendo hoje, né? Um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando é a ideação suicida. Então, nós precisamos, sim, tratar esse tema com cuidado, claro, de modo sensível, mas nós não podemos deixar de falar. Ainda mais agora que a gente está no Setembro Amarelo. Muita gente não sabe por que o Setembro Amarelo, né? Na verdade, as pessoas não falam Setembro Amarelo por quê? E não conhecem a história. Na realidade, a história do Setembro Amarelo começou com Mike M., um jovem americano que se suicidou aos 18 anos, né? E aí ele tinha muitas habilidades, esse jovem americano, e ele foi lá e tinha acabado de pintar um Mustang na cor amarela. E ao término dele pintar esse Mustang, ele se suicidou. E aí, a partir do sepultamento dele, o pai dele criou esse movimento de Setembro Amarelo, por causa do Mustang amarelo, e no dia ele entregou cartõezinhos com aquela fitinha amarela que a gente recebe, né? Então, esse movimento, ele vem de um movimento americano, a partir do Mike M., né? Que pintou o seu carro na cor amarela, e o pai dele começou a trabalhar na conscientização com cartõezinhos e fitinha, aquela fitinha, para levar. Você vê que o povo americano é bem mais avançado que nós, né? Uhum. Então, eles abordam os temas, eles criam movimentos, eles lutam e fazem de tudo, não são omissos, né? São bem mais avançados. E aí ele criou esse movimento do Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo, ele vem dessa história desse jovem americano chamado Mike M. Então, eu não conhecia essa história. Ele pintou o carro dele, e naquela época em que isso aconteceu, foi uma coisa assim muito, muito impactante, né? Porque não existiam casos de suicídios como acontecem hoje, de maneira corriqueira, né? De maneira diária. E o pai dele, com essa atitude tão legal, começou a criar esse movimento que hoje já tem nos alcançado, né? Esse mês mesmo eu estive em vários podcasts, palestras, todos com essa pauta do Setembro Amarelo. Então, eu tenho ficado feliz das pessoas estarem hoje mais preocupadas e falando, porque hoje está diferente de um tempo mais atrás, né? Hoje as pessoas estão buscando pessoas que têm conhecimento sobre isso para tratar. Então, todos estão de parabéns. Por mais que seja um assunto que causa dor quando a gente fala, né? Não deixa de causar uma dor, mas a gente precisa ser forte e falar para ajudar nesse movimento de conscientização. Sim, é aquilo que você falou. A gente pega o luto da gente e transforma numa coisa positiva. Né? Transforma numa coisa positiva. Foi o que esse pai fez. E é o que muita gente assim, tem que fazer. Não tem. Eu acho que é o caminho. Acho que é o caminho mais bonito, até pelo aquele ente que você perdeu, né? Você tentar entender sem se culpar, né? Em primeiro lugar, e tentar transformar isso numa coisa maior, né? Eu acho muito bacana quando as pessoas não se afundam no luto, se é que dá para falar dessa forma, mas sim transformam isso em projetos onde venham a ajudar outras pessoas a não passarem por aquilo que elas passaram. O luto, ele é necessário, tá? Você tem que viver, você não pode mascarar, você não pode ficar tomando remédios, mais remédios para poder mascarar. Você precisa chorar, você precisa, quer dormir, quer desligar todos os telefones, desligue, você quer dar uma isolada do mundo. O luto, ele é necessário ser vivido, você jamais pode mascarar. Jamais. Mas só que o luto não é um lugar seu de moradia.
entendeu? Não é um lugar para você ficar instalada lá. É um lugar que você vai ter que viver, mas você vai ter que sair dele, como nós explicamos, você não sai, você ajeita a dor e vive com luto todos os dias da sua vida. Então, você não pode ter aquele lugar como uma referência de moradia, porque tem pessoas que transformam a sua vida num eterno luto, numa eterna depressão, numa eterna tristeza, e muitas vezes acaba até incorrendo, né? Sim. Em casos com essas práticas. Mas não, você vive o luto, mas depois você levanta e fala, eu preciso viver, a vida continua, eu vou criar projetos, eu preciso gerar esperanças, mover esperanças na minha vida, porque tudo é a partir da esperança, né? Tudo é a partir da esperança. Você só levanta todos os dias e está aqui hoje trabalhando porque você tem esperanças na sua vida. Você tem filhos para criar, você tem uma família, você tem um esposo, então você tem projetos. Então, as pessoas que sofrem de depressão, eu vou deixar um conselho aqui, criem projetos, se envolvam com causas nobres, isso traz vitalidade, é uma rota, é a terceira via que eu chamo, sabe, Flávia? Sim. Você já não tem mais a primeira nem a segunda, é uma terceira via que você consegue encontrar. Então, criem projetos que possam trazer a esperança, a vitalidade, que vocês vão conseguir ter uma vida pelo menos melhor. Isso é muito importante, porque aí você foca em alguma coisa que vai te fazer bem e que você precisa. Você precisa dessa adrenalina, né? Sim, Você precisa disso, né? Precisa. Isso é o que te move, na verdade, né? E você precisa se ajudar. E os pais, gente, por favor, olhem mais para os seus filhos. Quer dar o iPhone? Dá o iPhone. Mas não dá só o iPhone, gente. Sim. Dá diálogo, interação, vínculo. Vai ver um filme, faz um almoço, cozinha toda a família junto. Às vezes, mas eu já escutei muito isso aqui, inclusive. Mas é que, eu não tenho dinheiro, eu vivo do... Falei, gente, para com isso. Você não precisa de dinheiro para dar carinho pro seu filho. Não. Para sentar e bater um papo, para rir com ele. Não. Eu recebi esses dias, as minhas filhas têm Instagram, né? De vez em quando elas me marcam umas coisinhas, e eu recebi de uma delas que melhor momento, quando a gente ri com a nossa mãe até a barriga doer. Cara, exatamente. Isso é muito bom. Rir juntos é terapêutico. Rir até a barriga doer. Melhor momento do dia. É o melhor. Isso é maravilhoso. Você produz tantos hormônios ali, você joga tanta coisa para fora do que você está assistindo que não te faz bem. Né? Eu tive agora num encontro recente com a Escola de Felicidade Brasília e nós fizemos lá uma risoterapia junto com o grupo, sabe? De dar uma primeira risada, depois de dar uma outra segunda risada maior, depois de dar uma terceira risada ainda maior e a quarta gargalhada. Mas, assim, foi tão divertido, tão engraçado. Quando a gente viu, estávamos todos gargalhando e aquela atmosfera já foi completamente modificada. O início estava carregado de dores, a gente teve a escutativa, né? De escutar cada uma dessas pessoas que estavam ali naquela roda de conversa e cada um falando da sua dor, outros choram, outros falam da família, mas ao término, quando a gente fez essa dinâmica do riso, estava todo mundo gargalhando e eu comecei a dar gargalhada que eu não parava e aí você sai de lá debaixo de uma outra atmosfera. Sabe? Então, o sorrir em família, em grupo, de besteiras, de futilidades mesmo, entendeu? Bobagem mesmo. Isso te fará muito bem. Isso faz muito bem para a família, para as crianças. Isso relaxa, né? Isso relaxa. E é também um trabalho terapêutico. A risoterapia, né? Que eu chamo. Eu adoro a nossa hora do chá, né? Porque... às vezes a gente começa falando de alguma coisa séria, daqui a pouquinho a gente muda de assunto porque a gente não sabe nem do que a gente está falando. Pois é. E aí você começa a rir e eu curto esse momento, sabe?
Eu curto mesmo. Nós adotamos 2 gatos lá em casa agora. Ai, que ótimo. Que ótimo. É porque eu amo pets. Tem um lado... Não, eu amo também. Mas eu sempre tive cachorros, né? Então, assim, pra mim tá sendo tudo muito novo. Porque do nada eles surgem, assim. Do nada, daqui a pouquinho eles aparecem, que eu não vejo também, somem também do mesmo jeito. E aí, às vezes, a gente tá nos papos, e daqui a pouquinho um passa... E aí corta o assunto. E aí, tipo, a gente já volta. E aí vira uma bagunça, vira assim. Eu digo que a cozinha é o melhor lugar da minha casa. Porque ali a gente. E aí uma já senta na bancada. E assim, eu curto esse momento, sabe? Isso é vida, né? Eu curto esse momento. Às vezes dá vontade de subir, tomar um banho de nossa, hoje o dia. Eu falo, não, agora que o dia vai ficar leve, porque é a minha horinha do chá. Da minha risada, de eu saber o que aconteceu no dia das minhas filhas, porque às vezes eu nem vejo elas de manhã. Eu vejo quando elas chegam de tarde. Às vezes elas já chegaram, eu chego um pouquinho mais tarde, as 2 já estão ali, né? E aí, tipo, eu digo, não, eu quero saber o que aconteceu, vamos lá. Conta aí pra mim. Me conta como é que foi. Ah, mãe, foi normal. Eu falei, não, normal não pode ter sido. Alguma coisa saiu do trilho ali. Aí a gente sempre acaba descobrindo, né? Sim. Nem que seja alguma coisa na rua, na volta da escola que aconteceu. Então, isso é legal, assim. Eu curto muito esses momentos. Eu tenho uns amigos que eles dizem assim para mim, porque você gosta de viajar, de passear. Eu falei, gente, é o que vai ficar para elas. É os nossos momentos. Não adianta eu deixar uma casa gigantesca. Aquilo ali não vale de nada. Não vale de nada. A maior riqueza que tem são as experiências vividas. Isso aqui, ó, é madeira, isso aqui é parede, isso aqui vai virar pó e cinza. Isso nada importa. Agora, o que importa são as memórias, que vão as ficar. Experiências vividas. Eu adoro sim, fazer. Essa é a maior riqueza. Não é? Aí você pode falar, eu sou rica. Não é? Se você vive isso, alcançou isso na sua vida, na sua família, aí você pode abrir a boca e falar, eu sou a pessoa mais rica do mundo. Porque o que te faz rica não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, não é as joias que você... Nada disso. O que te faz rica é você saber viver, né? E você viver as experiências da vida, as viagens e tudo, e trazer isso como memórias boas. Exato. Eu priorizo muito isso, sabe? E hoje há essa inversão de valores na sociedade. O pai dá um iPhone e diz, não, dei tudo que ele quis. Pronto. Não é isso, não. As minhas filhas, às vezes, fogem de mim, né? Eu brinco que elas fogem, porque aí eu digo... A gente fez um passeio para essa festa do morango que tem em Brasilândia. 15 anos que a gente mora aqui em Brasília, a gente nunca foi, né? Aí eu falei, não, esse ano a gente vai. Aí fomos. Fomos todos empolgados. Minha prima irmã foi junto. Chegamos lá, assim, tipo... A gente foi com uma expectativa... E chegamos lá, não era bem aquilo que a gente esperava. A festa foi ótima, assim. Mas aí um olhou para a cara do outro, assim. Aí a gente já começou a rir. A gente, tipo assim... Fugiu do que eu esperava, né? Vamos lá, vamos tirar alguma coisa de boa aqui, daqui, agora né? vamos aproveitar. Aí vamos extrair o melhor, né? A gente foi para aquele galpão lá, onde vende só coisas de morango lá. Geleias, tal. Essas coisas. Aí uma das minhas filhas falou assim, mãe... Que situação, né? Um calor, um sol, que você não uma tá poeira. Entendendo. Poeira. E aí, tipo, e elas gostam muito de morango com chocolate. E tava tão quente que ela falou assim, mãe, eu não tô com vontade de comer, eu quero só alguma coisa gelada, eu quero só água. Mãe, mais como é que elas falam? Mais um rolê que a gente vai ter história para contar, né? Porque um calor, aí paramos para comer. E aquela poeira, e longe para estacionar. E a gente foi com uma expectativa tão diferente. Aí a gente chegou lá, um olhou para o outro e começou a rir na hora. E eu já sou muito... Me chamam de maluca, né? Falei, não, gente, alguma coisa boa a gente vai tirar daqui.
Nem que seja comprar uma geleia diferente. A gente vai tirar daqui e vai ficar para a história. Vai, porque com certeza. Vocês virem para uma feira de morango e não quererem comer... E elas são doidas. Mas foi um rolê daqueles que, tipo... Não vamos agendar novamente. Não vamos repetir. Mas não vamos esquecer não também. Vamos repetir a experiência, porque uma só já deu, né? Não, já deu. Mas assim, ficou, entendeu? A gente agora, quando fala em Feira do Morango, a gente já diz... Não, vamos ali tomar um açaí. Porque realmente estava assim, muito bacana, assim, estava muito estruturado, mas estava muito quente. Muito quente. Então aquele calor não dava vontade de a gente fazer nada. Nada. Aí a gente tinha que atravessar de um pavilhão para o outro e a gente não queria. O sorvete estava lá, mas nossa, esse sol. E aquele fumacê saindo lá da parte das comidas. E aí na parte que você entrava assim, nos galpões, tinha aquela água que eles jogam para refrescar. E aí as chapinhas estavam indo todas pro espaço. E dele fazer Maria Chiquinha. As escovas do cabelo, né? Escondendo. Foi o ó do rolê, como diz. Mas a gente riu bastante, né? Sim. Deu certo. Melhor do que ficar em casa. Sim, ali com certeza. Com certeza. E ninguém interagindo. E é isso que, assim, não precisa ir para Nova York, você não precisa ir para Disney para você se divertir com o seu filho, né? E o Instagram, ele tem realmente adoecido muitos jovens, né? Porque os jovens, ele tem uma tendência de querer comparar a sua vida com a do outro. Sim. Aí, quando ele vê o outro lá, viajando para outros países e ele aqui, ele começa a achar que a vida dele é pior, que a vida dele é inferior, entendeu? Que ele é menos. E isso não é legal. Por isso que tudo tem que ser dosado. Entendeu? Tudo tem que ter a dose. Até essa questão das redes sociais, de, né? Tá vendo o outro lá na Times Square e eu tô aqui dentro do quarto. Aí começa a se sentir deprimido. Poxa, meu amigo tá lá, eu tô aqui. Então, tem que trabalhar a mentalidade dessas crianças, né? De entender que cada um tem o seu momento, tem sua hora, vai chegar a hora dele, não se comparar, que ele é importante, que ele não é inferior, ninguém é melhor do que ninguém nessa vida, entendeu? Somos todos aqui iguais, todos, ninguém é melhor em nada e nem inferior em nada. Então, por isso que entra a questão do diálogo, né? A importância de estar conversando. Ria com seus filhos. Brinque, sorria, invente alguma coisa. Fale coisas fúteis até mesmo, entendeu? Chama ele e conta como foi seu dia. Porque às vezes a criança está tão ali naquele foco, a escola exige tanto conteúdo, prova, tanto estímulo, né, em cima da criança, aquela criança bombardeada, que às vezes nosso cérebro precisa de uma coisa mais leve. Eu tenho um colégio lá em Águas Claras que de vez em quando eu vejo As minhas estudavam nele, inclusive, que de vez em quando eu vejo umas camisetas IES Stress. Eu sou contra aquilo de um jeito que você não tem ideia. Não pode normalizar um adolescente estressado. Eles, o IES Stress significa... É isso aí, estressa, mas estuda, foca, entendeu? E eu não concordo com aquilo. Eu digo assim, não concordo nem um pouco eu também. Não concordo, porque a nossa época, né? Já que você confirmou aí que você é da minha época também, a gente não tinha isso. E eu tô aqui, ó, entendeu? Tipo assim, não precisava essa sobrecarga de responsabilidade, Tem coisas que não são deles. Deixa as coisas acontecerem. Deixa eles vivenciarem a infância, a adolescência. Não dá responsabilidade de um adulto para um adolescente. O adolescente, né? A criança, ele está ali somente para estudar e brincar e ter lazer. Entendeu? Problemas de adultos, de pais e mães, não podem ser passados para esses jovens e para essas crianças. Né? O que acontece no caso das violências domésticas dentro de casa, na presença de crianças. Gente, pelo amor de Deus, você, pai e mãe, parem com isso de violência doméstica na frente dos seus filhos. Isso fica na memória da criança. Daqui a pouco a criança vai estar respondendo a reações iguais ao do pai e da mãe. Porque isso vai ser normal para ele. Vai ser naturalizado. Isso vai ser normalizado. Vai ser naturalizado. Ele vai entender que aquilo é algo natural.
E aí ele vai começar a ter problemas nas relações, nas suas interações sociais, né? E aí, de onde veio? Da família. Então, pelo amor de Deus, família, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, vamos preservar os direitos deles, que é de brincar, é de estudar, é de poder viver a sua adolescência e a sua infância da forma mais saudável possível. Exato, exato. E aí, às vezes, eu converso muito com os meus amigos, né? Muitos deles têm filhos também. E eu digo assim, gente, quando eu digo não dê responsabilidade de adultos para uma criança, não é não botar ele ali para lavar uma loucinha. Isso não é disso que eu estou falando. Não. É da responsabilidade emocional. Emocional. É emocional que eu estou falando. Essa não precisa, essa deixa para gente. Deixa para o pai e para a mãe. Deixa para o pai e para a mãe. A questão da alienação parental. A alienação parental é um crime violentíssimo que recai somente sobre a criança, né? O pai, ele fica colocando a criança contra a mãe e a mãe colocando a criança contra o pai, né? Então, a alienação parental hoje acontece demais lá em Águas Claras. Por quê? Porque lá nós temos um índice de divórcio muito alto. E na questão do divórcio tem a questão da guarda em seguidamente. Então, aí é onde entram a prática desses crimes, da alienação parental. E esse jogo com a mente das crianças, de colocar a criança contra o pai ou contra a mãe o tempo inteiro, isso só recai para o seu filho, não recai para você e mãe. Só recai sobre a criança. Então, essa prática de alienação parental, ela é criminosa. E nós não podemos admitir. Não podemos, porque só quem fica prejudicado é a criança. É a criança, exatamente. É a criança, sim. E, às vezes, o pai ou a mãe ou o pai, acho que isso não vai afetar, vai. Vai afetar, sim, vai afetar. A criança absorve tudo, entende e dói, e aí reflete na escola, reflete nas suas relações sociais, na sua relação com os amiguinhos, na família. Então, os pais, por favor, parem com isso, parem, né, de ficar colocando o seu filho um contra o outro. Pelo amor de Deus, parem. Isso é uma questão de consciência. Pensa no seu filho. O seu filho é a sua prioridade. A criança e o adolescente são as nossas prioridades. Eles são o nosso futuro e nós precisamos tratá-los bem e cuidar deles. Sim, o que eu peço aqui como candidato ao Conselho Tutelar, né, como aqui bendito da região de Águas Claras. Essa é uma das minhas pautas de combate. Desde o nosso papo está chegando ao final, eu vou te pedir aqui para você falar para mim como é que eu faço para votar. Eu estou te perguntando até por Flávia mesmo, viu? Tá. Como é que a gente faz? Quando que vai ser? Fala um pouquinho para mim dessa parte. Tá, então. Em Águas Claras foram agrupadas 9 escolas de votação. Então, se faz necessário, é obrigatório as pessoas entrarem no link da Sejus ou no QR Code para consultar a sua escola de votação. A sua escola de votação não necessariamente é a mesma escola dos outros pleitos anteriores. Quem quiser me seguir, meu nome é Deise Saraiva, né? Meu número é 3421 e lá tem todas as instruções. Lá tem são 13 escolas agrupadas em Águas Claras e lá tem o link e o QR Code para você consultar a sua escola de votação. Reitero, não necessariamente será a mesma escola dos outros pleitos anteriores. A gente vai colocar o QR Code aqui, você vai conseguir para mim e eu coloco para o pessoal na tela. Eu posso enviar para você o QR Code, o link da Sejus, tá? Lá no meu Instagram, Deise Saraiva, DEISL, Deise português, não americanizado aí. Pode me seguir no meu Instagram, lá tem várias postagens de qual que é o link, o QR Code, bacana, o agrupamento das 13 escolas. Se faz necessário você entrar no link, é bem simples. Entrou no link, vai aparecer número de título de eleitor. Você vai escrever o seu número do título de eleitor e vai aparecer seu nome completo, a sua escola de votação, a seção
e vai aparecer processo de escolha para membros do Conselho Tutelar da região Águas Claras. Só se direcionar, tá? O link da Sejus está disponibilizado na minha página, Deise Saraiva, Deise.Saraiva_oficial. Mas também as pessoas me acham apenas por Deise Saraiva. Podem me seguir, me chamar no privado, ligar no meu celular, meu telefone está disponível. Então, o processo da eleição será no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, consultando a sua escola, só ir lá votar. Então, não precisa fazer inscrição tendo título de eleitor. Porque não. Eu estou numa chapa do Conseg, né? Nós estamos na chapa 30. Você está sabendo. Estou sabendo. Já eu sei. Estou sabendo. O Conseg está com um processo diferente, né? Você tem que se cadastrar. Não. Você tem que fazer todo um cadastramento. Eu já até fiz, tá? Vamos lá, já até né? fiz. Tamo junto. Então, para o conselho não precisa. Não precisa se inscrever. Que bacana. É mais fácil então, gente. Não, você vai levar o seu documento com foto, ou você vai baixar o aplicativo do e-título, seu título eleitoral, ou um documento com foto, e você vai só entrar no link da Sejus, vai digitar o seu número de título e você vai ser direcionado, vai aparecer tudo lá, seu nome, seção, escola. Lá nós temos a Uniplan, a Unieuro, La Salle, Sigma, SEAV. São 3 escolas que foram agrupadas, porque a nossa cidade é uma cidade populosa e pelo mapeamento de Águas Claras, esse pleito de 2023 foi organizado dessa forma. Então, reitero, faz necessário, caro eleitor, antes de você ir votar, 3421, consultar a sua escola de votação. Só me seguir no Instagram, que eu vou deixar com a Flávia meu Instagram, o QR Code e o link da Sejus. Gente, tá bom? É isso aí, ó, não tem complicação, viu? E para você aqui agora eu vou fazer a minha propaganda também. Tá. E para você que se importa com Águas Claras, nós também estamos com a chapa do Conseg, a nossa chapa é a 30. A gente também pensa por Águas Claras, Sim. em uma Águas Claras melhor. A gente pensa que a gente também tem que fazer a nossa parte. Sim, precisamos trabalhar pela nossa cidade. Não adianta a gente só reclamar e cobrar do governo, cobrar dos órgãos. A gente tem que fazer a nossa parte. E por que não, né? Então, eu estou numa chapa do Conseg, junto com a Carlinha, junto com o Paulo, com a Vanessa, com a Luciene, e a gente está aí por uma Águas Claras melhor mesmo. Sempre. A gente quer sempre. A nossa cidade cada vez melhor. Mais fortalecida, mais rica, mais desenvolvida. Eu vou combater e lutar com essas crianças que ficam à mercê das praças, à mercê do álcool, à mercê das drogas. Nós temos uma cidade linda, maravilhosa. Eu amo Águas Claras e eu quero trabalhar pela minha cidade, juntamente com vocês, com o Conseg, juntamente com outras lideranças, com outras... Com o Romã, da MAC, que foi quem fez um abraço. Link, um abraço, meu querido. Eu chamo ele de o chefe, ele é o chefe. Um abraço, Romã, muito obrigada, tá? Por me recomendar aqui para Flávia, por estar aí juntamente nessa caminhada, por uma Águas Claras cada dia melhor. O Romã é nosso parceiro aqui, a gente sabe que ele luta bastante pela nossa Águas Claras, né? Aqueles cabelos brancos lá não é à toa, não, viu? Aquele cabelo branco lá, cada fio tem uma história. Então é isso, gente. Deise, te agradeço demais participar do nosso podcast. Obrigada. Pessoal, deixa o recado aí. De olho nas nossas crianças. Que é o nosso futuro. Não adianta. Completamente. Não adianta. Não vai ser eu nem a Deise. Vão ser eles daqui a alguns anos aí. Então, assim, a gente tem que trazer crianças saudáveis. E quando eu digo saudáveis, não é você dar alface, não. É você cuidar da mente da criança, tá bom? É aqui que a gente tem que cuidar. Deise, obrigada. Obrigada, mais Flávia. Obrigada por me apresentar a Deise aqui. Foi um papo super bacana. Estamos sempre abertos, precisando. Tá bom, pós-eleição Flávia. Também. Vem para cá conversar com a gente. Muito obrigada. Nos projetos, a gente está sempre aberto, tá bom? Sim, vamos trabalhar juntos. Vamos lá. Sempre agradecendo aqui a nossa Casa do Ailes, nosso Júnior, nosso querido Igor, né?
que é o que me aguenta. Obrigada, aqui, que Igor. Esse já está com passagem garantida, como se diz. A Canaã Telecom, o Cicobi DF1000. E logo, logo a gente está com mais parceiros aí, gente. Um beijo e muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos.